Olá, estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Kleber e, junto com a professora Daniela, nós organizamos aqui uma apresentação para a nossa 10ª semana do curso de Biologia e Programas de Saúde 3 das atividades pedagógicas não presenciais, fase 2, para os cursos técnicos de automação, mecânica e eletrotécnica, aqui do IFE Campus Centro. Nessa nossa 10ª semana, nós vamos tratar do assunto evidências da evolução biológica. Então nós temos lá na nossa sala virtual o recurso do livro número 12, o livro digital número 12, Evidências do Processo Evolutivo, com todas essas sessões, são 8 sessões dentro deste livro, onde vocês vão encontrar textos, infográficos, videoaulas, da forma que a gente vem fazendo nas últimas semanas. Essa apresentação tem por objetivo auxiliar a navegação de vocês quando vocês estiverem fazendo o estudo do livro digital número 12. Então vamos trazer brevemente aqui um resumo desses principais pontos das evidências do processo evolutivo que estão descritos nas seções do livro 12, que é a bioquímica comparada, as evidências moleculares, o desenvolvimento embrionário comparado, a anatomia comparada, órgãos homólogos, órgãos análogos e órgãos vestigiais, e as evidências no registro fóssil também como principais evidências da evolução. Então nós temos aqui representados duas moléculas de ácidos nucleicos, essa molécula em dupla hélice que representa o DNA e a molécula que tem um filamento que representa a molécula do RNA. Então DNA e RNA compõem material genético das nossas células, dos seres vivos. Quanto maior a proximidade, quanto maior a semelhança entre as moléculas de material genético de seres vivos diferentes, maior é o grau de parentesco entre eles, maior é a proximidade evolutiva entre eles. Então a gente consegue observar essas diferenças e essas semelhanças na estrutura do material genético na sequência de aminoácidos que formam proteínas em diferentes grupos de animais, por exemplo. Então aqui a gente tem uma figura que compara o ser humano com o macaco, com o cão, com a ave, com a rã e com a lampreia. A gente consegue observar que o número de aminoácidos diferentes entre o homem e estes outros animais, ele é menor quanto mais próximo eles estão no tempo, o seu ancestral comum está no tempo. Então, como nós temos uma proximidade evolutiva maior com os outros primatas, nós temos também uma quantidade menor de aminoácidos diferentes formando nossas proteínas. Como o nosso ancestral evolutivo com os canídeos, que são outro grupo de mamíferos, nosso ancestral evolutivo com os canídeos é mais distante no tempo, nós temos um reflexo disso na estrutura dos aminoácidos que formam as nossas proteínas, que já é uma diferença mais acentuada do que com os primatas. Quando a gente vai para o grupo das aves, para o grupo depois dos anfíbios e dos peixes, por último aqui nessa comparação, a gente consegue enxergar como que essas diferenças vão se acentuando. E essas diferenças estão refletidas, obviamente, no material genético desses seres vivos. Se a gente observa apenas o grupo dos primatas, nós conseguimos observar uma semelhança muito grande do ser humano com o chimpanzé. Mais semelhante do que com o gorila, por sua vez, mais semelhante do que com o orangotango. O que indica, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, maiores diferenças na estrutura do DNA com grupos que estão mais distantes evolutivamente no tempo. Então, o nosso ancestral comum ao orangotango, ele é mais antigo do que o nosso ancestral comum com o gorila, que por sua vez é mais antigo que o nosso ancestral comum com o chimpanzé. E isso reflete na estrutura do nosso DNA. O nosso DNA é muito mais semelhante, muito mais próximo, em termos de composição bioquímica, com o DNA do chimpanzé, do que com o do gorila, do que com o do orangotango, que estão ficando aqui cada vez mais distantes em termos percentuais. Observem que são percentuais bem pequenos e isso é assim mesmo. A gente tem uma semelhança bioquímica bem grande, a estrutura do DNA é semelhante em diferentes grupos de seres vivos.
Isso é um assunto que a gente, né, pode tratar no outro momento, que vocês estudaram isso lá no primeiro ano, quando viram bioquímica celular. Então essas diferenças e semelhanças na estrutura bioquímica mostram, né, uma relação de parentesco evolutivo, mais recente ou mais... O estudo do desenvolvimento dos embriões também é uma evidência do processo evolutivo. Então nós pegamos aqui a estrutura do desenvolvimento embrionário de alguns animais diferentes, né, todos eles aqui vertebrados. Nós temos o tubarão, representa o grupo dos peixes, a salamandra, que é um anfíbio, o lagarto, que é um réptil. E temos aqui 3 mamíferos, do gambá, do macaco e do homem, né, o gambá, que é um marsupial. Seres humanos e macacos, que são mamíferos placentários. A gente consegue observar que o início do desenvolvimento é muito semelhante. E a partir do momento que o desenvolvimento embrionário segue sua trajetória, as diferenças vão se acentuando. Então, quanto mais distantes estão na escala evolutiva, mais rápido essas diferenças aparecem e mais acentuadas elas se tornam até o final do desenvolvimento. Se a gente observar o desenvolvimento desses 3 últimos exemplos aqui, de mamíferos, eles vêm ainda muito parecidos, até mais no final do desenvolvimento, do que dos peixes, por exemplo, dos anfíbios, que já vão se diferenciando mais precocemente, né? Por conta de características genéticas e características hereditárias que esses seres vivos carregam no seu DNA. Então isso é um reflexo também aqui no desenvolvimento embrionário. Se a gente observa aqui, os primatas, né, o grupo dos primatas, mamíferos placentários, a gente observa que o final do desenvolvimento embrionário é bastante semelhante do homem com o macaco, o que reflete uma ancestralidade comum mais recente do que do homem com o gambá, do que do homem com os répteis, do que do homem com anfíbios e peixes, por último aqui, né? Não significa que nós viemos do macaco, significa que temos uma ancestralidade comum mais recente com os macacos. Todos esses vertebrados possuem uma ancestralidade comum. O que a evolução, o que as evidências da evolução mostram para a gente é onde está esse ancestral comum, se ele é mais recente ou se ele é mais antigo, certo? Então o desenvolvimento embrionário também é uma evidência do processo de evolução. E aí nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a anatomia comparada. Isso está bem descrito também lá no recurso do livro 12, né? Nós temos aqui estruturas chamadas estruturas análogas ou órgãos análogos, que são aqueles que têm origem embrionária diferente, porém desempenham uma mesma função no organismo. Então nós temos aqui a asa de insetos e a asa de aves, por exemplo, que tem uma estrutura totalmente diferente, formada por ossos, por músculos, por penas. Aqui a gente tem uma membrana de quitina que endurece em contato com ar e que tem aqui músculos também em sua base que fazem a movimentação da asa. Tanto a asa do inseto quanto a asa da ave servem para uma mesma finalidade, né, que é a capacidade de voo. Porém, são estruturas que tiveram uma origem embrionária diferente nesses grupos diferentes, né? Isso sugere um fenômeno conhecido por convergência evolutiva. Grupos diferentes de seres vivos que convergiram ao mesmo hábitat, a explorar o mesmo recurso, o mesmo hábitat, né, o que tiveram a mesma necessidade evolutiva e que desenvolveram estruturas que dão a eles uma mesma função. Né, se a gente pega essa forma hidrodinâmica do corpo de um mamífero aquático, como o golfinho, né, de um réptil aquático, que é o ictiosauro, que é um fóssil, e de um tubarão, que é um peixe, a gente observa que são grupos de seres vivos diferentes, então eles são distantes evolutivamente, porém convergiram a colonizar o mesmo hábitat, né, que é o ambiente aquático. Então todos tiveram uma pressão evolutiva que moldou os seus corpos para essa estrutura parecida, né? Então o formato do corpo desses animais também é resultado do processo de convergência evolutiva ou convergência adaptativa, como também pode ser chamado. Por outro lado, nós temos os órgãos ou estruturas homólogas, que são órgãos, são estruturas que são órgãos
são estruturas que têm a mesma origem embrionária. A gente pode observar aqui, ó, que o membro anterior de todos esses mamíferos é formado com a mesma estrutura óssea. A gente tem húmero, tem rádio, ulna, carpo, metacarpo e as falanges, em todos eles. Porém, cada grupo desse irradiou para um ambiente diferente. Então, o fenômeno aqui não é a convergência, e sim a irradiação. Então, a partir de um mesmo ancestral, de uma mesma população ancestral comum, que tinha essa estrutura interna de membro anterior, cada grupo desse, com o passar do tempo, foi moldando, de acordo com as suas necessidades, esse membro anterior, né? São os braços e as patas dianteiras aqui, ó. A gente vê a pata dianteira de um gato, a pata dianteira do cavalo, a pata dianteira do ser humano, são nossos braços, a pata dianteira do morcego, né, que tem o formato de asas, e a pata dianteira da baleia, que se transformou aqui nas nadadeiras com o passar do tempo. Então, cada um irradiou para colonizar um tipo de ambiente diferente e sofreu uma pressão seletiva diferente. Então, a partir de uma mesma estrutura ancestral comum, irradiaram vários tipos aqui, várias formas desses membros aqui. São chamados de órgãos homólogos, resultado da irradiação adaptativa ou irradiação evolutiva, certo? Então nós temos aqui os dois fenômenos. A convergência evolutiva, né, que resulta em estruturas análogas, e a irradiação adaptativa, que resulta em estruturas homólogas. Os órgãos vestigiais, eles seguem um pouco a mesma linha, né? A gente vai pegar aqui como exemplo o nosso apêndice vermiforme, que é atrofiado, né, no final do nosso intestino. A gente tem um apêndice. Para que serve o apêndice? Hoje não serve para nada, mas acredita-se que uma população ancestral, né, aos mamíferos carnívoros e herbívoros, possuía um apêndice desenvolvido. Tanto que em animais que hoje têm como hábito alimentar principal a herbivoria, como em coelhos, por exemplo, o apêndice é desenvolvido. As populações que passaram a ter o hábito alimentar carnívoro, eles começaram a não utilizar tanto essa estrutura, e ela foi se atrofiando e ela permanece como um vestígio de uma ancestralidade comum entre carnívoros e herbívoros, né, e essa ancestralidade que provavelmente de uma população que se alimentava bastante de vegetais e vegetais ricos em celulose. A partir do momento que um grupo dessa população passou a se alimentar principalmente de carne, alimentação carnívora ou onívora, essa necessidade do apêndice foi reduzindo e ele hoje é um órgão vestigial. Também mostra uma evidência da evolução. E por último nós temos o registro fóssil. Os fósseis são restos de animais ou vestígios de animais e de outros seres vivos que viveram no passado e que deixaram marcas da sua passagem, né? A gente tem a visão do fóssil como um esqueleto petrificado e tudo mais, mas nem sempre se encontra o esqueleto propriamente, né? Pode se encontrar também pegadas, pode se encontrar impressões do animal, geralmente são encontrados em rochas sedimentares, né, e que mostram como eram os seres vivos do passado. Né, uma pegada, né, fezes de animais fossilizadas também servem para o estudo. Então tem uma seção lá dentro do nosso livro digital que trata bastante dos fósseis. Aqui um fóssil de um mamute, né, foi encontrado mais recentemente na Sibéria. Bastante interessante. Árvores petrificadas, troncos petrificados de árvores, né, que também compõem o registro fóssil. Os fósseis mostram que espécies que viveram no passado eram diferentes de espécies que vivem hoje, né? Derrubando aí a teoria do fixismo, que as espécies seriam fixas. Os fósseis mostram, né, são uma evidência muito clara de que as espécies não são fixas. Aqui eu trouxe um ramo da diversificação de alguns grupos vegetais, aqui também a diversificação de alguns grupos de animais. A gente não vai entrar nessa questão da filogenia agora, a gente pode tratar disso em um outro momento. Na semana que vem, na nossa 11ª semana, a gente vai entrar um pouco na evolução humana e trazer esse gráfico aqui para vocês também sobre a evolução do homem, certo? Que será o nosso último tópico dentro do assunto de evolução. Tenham todos uma boa semana, fica aí essa gravação para vocês, para auxiliar vocês nos estudos da semana.
Muito obrigado, até breve.